aí no cenário mundial com relação a acidentes com animais peçonhentos em produção e em utilização de protocolos com soros antiveneno. Tem uma história famosa aí do Dr. Vital Brasil, que era médico rural e se cansou de ver pessoas morrendo ou serem amputadas depois de serem agredidas por serpentes. E ele então se dedicou a sua vida a descobrir algo que pudesse reverter o quadro clínico de envenenamento, que é um quadro clínico de envenenamento agudo. Os animais introduzem um veneno no organismo, peçonha, um veneno. Então, o quadro clínico é de envenenamento agudo. E ele acabou se especializando nisso, acabou descobrindo uma forma de melhorar os estudos do Dr. Calmette, que era um médico francês, que achava que se ele pegasse o veneno de uma serpente, que no caso era a maja, ele podia produzir um soro e neutralizar o veneno de todas as serpentes. O Dr. Vital Brasil mostrou que o soro tinha que ser o que ele chamou de espécie específica. Ou seja, para neutralizar o veneno de uma jararaca, o soro tinha que ser produzido através do veneno da jararaca. Para neutralizar o veneno da cascavel, o soro deveria ser produzido através da inoculação do veneno da cascavel. Então, o soro tinha que ser espécie específica. E todas essas pesquisas, e aí no final do século XIX explodiu uma epidemia de peste no Porto de Santos, e para São Paulo e para lá, para Santos principalmente, migrou toda a equipe de cientistas que o Brasil tinha na época. Então, aquele monte de cientistas juntos, Dr. Vital Brasil, Dr. Emílio Ribas, Adolfo Lutz, acabaram desenvolvendo um soro antipestoso e tiveram o apoio do governo do estado para produzir outros tipos de soro. E nessa época o governo de São Paulo adquiriu uma fazenda que ficava distante, né, do centro de São Paulo, e nessa fazenda eles começaram a produzir soros antiofídicos, a inocular nos cavalos o veneno das serpentes brasileiras e produzindo soros específicos. Inocula o veneno da cascavel no cavalo, o cavalo produz anticorpos para neutralizar o veneno da cascavel. Inocula veneno de jararaca no cavalo, o cavalo vai produzir anticorpos contra o veneno da jararaca. E assim é com a coral. Depois acabaram estendendo isso para os escorpiões, para as aranhas. A partir de 2006 nós temos um soro para acidentes com lagarta, vou mostrar para vocês. E está se produzindo agora um soro, chamamos antiapídico, que é um soro para neutralizar peçonhas de abelhas. As pessoas são agredidas por abelhas, milhares de abelhas, né? Um enxame, agredindo as pessoas e causa um envenenamento muito grande. As pessoas inclusive morrem por causa disso. E então o governo de São Paulo adquiriu essa fazenda lá, ficava afastada, né, do centro de São Paulo, e começaram a trabalhar ali. E essa fazenda chamava-se Fazenda Butantan, que depois se transformou em 1901 no Instituto Butantan, que hoje, né, produz mais de 50% dos soros que o Brasil utiliza. Então está aí, ó, o Instituto Butantan produz 52% dos soros. Isso aqui são os locais onde são produzidos soro antiveneno no Brasil. Instituto Butantan, São Paulo, a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, Instituto Vital Brasil, em Niterói, e o CPPI, que é lá em Curitiba. Aqui é um laboratório que tem uma produção pequena de soro, mas até produz mais soro para uma aranha, cuja prevalência de acidentes
é predominante no Paraná. Vou falar para vocês depois sobre isso. Então, em 1987, morreram 2 pessoas no Brasil em consequência de acidentes com serpentes. Causou uma repercussão muito grande e o governo resolveu, então, através do Ministério da Saúde, criar um programa de controle, tratamento e prevenção de acidentes por animais peçonhentos. Então, desde 1987, o Brasil tem esse programa do Ministério da Saúde. Transformou em notificação, o pessoal tem que notificar. E olha só, olha a importância da notificação. Eu atendo um paciente, eu uso nesse paciente 5 frascos, 5 ampolas, no caso ali, né? 5 ampolas de um determinado soro. Eu notifico para o Ministério da Saúde, através da ficha de notificação. E o que o Ministério da Saúde faz? Faz literalmente a reposição do estoque. Então, dificilmente a gente tem problemas de estoque com soro antiveneno. Existem algumas situações, principalmente aí no interior, não tem soro. Por que não tem soro? Porque a pessoa usou e não notificou. Se usou e não notificou, o estoque vem? É reposto? Não. Tem que notificar. Às vezes acontece, por exemplo, acidente, acontece em Figueiredo, Rio Preto, Manacapuru, aí fala, não tem soro, está faltando soro no hospital. Está faltando soro porque alguém cometeu uma falha aí. Alguém utilizou o soro e não notificou. Então a gente vai usar soro. Vai usar soro em tudo quanto é acidente. A pessoa picada por uma cobra vai tomar soro. Isso procede? Não. Nós só vamos usar o soro se a pessoa foi agredida por uma serpente peçonhenta, essas aí que tem as 2 agulhas hipodérmicas ali na cavidade bucal, são 2 agulhas hipodérmicas, essa presa, né, das serpentes. Essa serpente aqui causou um acidente. Eu vou mostrar, acho que aqui é a foto da paciente, essa serpente agredida. Aí tinha uma equipe lá, uma equipe pesquisadora, aí eu consegui recuperar a serpente e para mostrar as presas, né, para as pessoas que estavam lá no hospital. Tem gente que tem medo até do animal morto. O animal está morto e as pessoas têm medo. Pode uma serpente desse tamanho não injetar veneno? Está veneno por uma jararaca. Pode acontecer de não injetar veneno? Pode. É o que a gente chama de mordida seca. Eu já vi 3 casos. Eu vi um caso em que o rapaz na carpintaria pegou a madeira, a serpente deu o bote no dedo dele. Então, por uma fração de milésimos, de centésimos de segundo, o dedo dele ficou no meio das presas. Ela deu o bote, só arranhou desse lado e desse. Passou direto. Usei soro para ele, não aconteceu nada, não doeu, não edemaciou, não teve alteração de coagulação, não teve sangramento, então não houve envenenamento, não houve inoculação de veneno, inoculação de peçonha. Então não tem que fazer soro. O outro foi um paciente que estava na estrada BR-104, um caminhoneiro, parou para urinar lá na beira da estrada e a serpente estava lá e deu o bote. E ele estava de calça jeans e estava de bota. Ela deu o bote, o dente dela penetrou, a presa penetrou na calça jeans, penetrou na bota de couro, mas só encostou na pele dele. E não houve inoculação de veneno. Então, se não tiver, a pessoa é agredida por uma serpente, se 1 hora depois, 2 horas depois, não está doendo, não está edemaciado, não está sangrando, então não houve envenenamento, ou a serpente era não peçonhenta. Não peçonhenta. Então, no Brasil, acidente ofídico é muito comum, muito frequente, todos os dias, tem quase todos os dias, diariamente tem algum tipo de acidente ofídico aí no Brasil, pelo Brasil afora. Muito frequente, a gravidade é variável. As principais vítimas são os trabalhadores
rurais, mas acontece também acidente no ambiente urbano. O Ministério tem bem caracterizado as condutas de diagnóstico terapêutico, a gente consegue fazer diagnóstico preciso e consegue usar o soro específico, o mais específico possível, na quantidade correta. Na verdade, hoje nós temos uma média de quase 30 mil casos já está bem desatualizado. Maior notificação nas regiões sul e sudeste, relacionado com fatores climáticos, atividades agrícolas. Acabei de falar, né, que os trabalhadores agrícolas, trabalhadores rurais, são as principais vítimas. Eu trabalhei na lavoura com meu pai dos meus 7 aos 17 anos. Nós convivemos com jararaca, com urubu, com cascavel, e a gente cruzava com ela na lavoura, nos caminhos, mas na minha família nunca ninguém foi agredido por serpente. Perdi um primo de 12 anos agredido por uma cascavel, mas porque o pai negligenciou. Ele disse que tinha sido picado por uma cobra, o pai dele disse que não era nada, mandou o menino dormir lá à noite. Quando ele acordou no outro dia de manhã, a situação já estava praticamente irreversível. E acidente com cascavel é sempre grave. E aqui é muito simples. Em mais ou menos 20, 30% dos casos, a pessoa não sabe que serpente que agrediu. Mas eu já sei, pela nossa experiência, por ser a Fundação de Medicina Tropical a unidade de referência, só é lá que tem soro antiofídico. Aqui em Manaus só tem soro de ambiente escuro e úmido. Ela é a típica serpente da floresta tropical. Então, aonde tem surucucu no Brasil? Na região amazônica e na região do litoral. O que tem aqui nesse litoral? A Mata Atlântica. É onde tem surucucu. Lá na Bahia, tem plantação de cacau na Bahia. Você matar uma serpente dessa lá na região da Bahia, onde tem produção de cacau, os produtores de cacau vão à loucura, podem até te matar, porque é uma serpente que faz o controle de roedores ao redor das plantações de cacau. Não é, né? O pessoal fala que a laquese é a protetora do chocolate. Olha que não, é de 1 a 2% dos acidentes. E olha só a ação do veneno. Olha lá, a minha mata primária são um brócolis, ou seja, ela gosta de ambiente úmido e escuro. Ela é ovípara, ela bota ovo que nem galinha. Ela bota os ovos, lá 50 ovos, e eles são muito frágeis, e elas se enrolam, ficam o tempo todo enroladas nos ovos, até nascerem os filhotes. Então, olha só, a ação do veneno, proteolítica, coagulante, hemorrágica e mesma coisa da bótox. E tem uma fração neurotóxica, que o paciente pode fazer a síndrome vagal. O paciente desmaia, o paciente está em pé, faz uma hipotensão postural e cai. Uma síndrome vagal, mas muito parecido com um acidente hipotrópico, tá? Mas é raro, olha aí. Ela parece com aquela outra lá? Ou aquela outra se parece com essa? Mas vai dizer que não, né? E é uma serpente muito grande, tá? Muito grande, muito feroz, agressiva. Eu já tive relato de pesquisador que correu dessa serpente, ela é muito agressiva. Ela faz um S assim perto da cabeça e faz um outro S para ter um impulso maior, ela dá bote para cima. E aí o paciente é agredido na região da cintura, da barriga, porque é um animal muito grande e dá bote para cima. Nesse caso, a gente vai usar o soro antibotrópico laquético. Ou usa 10 ampolas, ou usa 20. Tá? Um acidente moderado ou grave. Dificilmente dá um acidente leve. Não, a pergunta que ela fez aqui: o paciente é agredido no rosto. Aqui o acidente vai ser sempre grave.
Vimos um acidente em tempos antigos do hospital tropical, que o paciente estava nadando no rio, quando ele botou a cara no barranco, a serpente deu volta e atingiu o olho dele. Então, deu hemorragia intraocular, deu hemorragia e necrose dentro do sistema nervoso central. O paciente não teve nem chance. Tá? E no rosto também já vi, teve um paciente que foi agredido no rosto, mas esse que eu atendi, que foi agredido no rosto, ele sobreviveu. Não sei se tem foto dele. E olha aí, a cascavel. Essa aqui não tem erro. A pessoa, quando ela é agredida por cascavel, ela sabe que foi agredida por cascavel. E a cascavel tem o tal do chocalho. Eu ia trazer um chocalho, acabei de esquecer na minha casa, porque eu tenho chocalho lá em casa. Eu ia trazer para mostrar para vocês. Mas essa daqui, cascavel de 4 ventas, boicininga, né? A palavra indígena significa cobra que soa. Cobra que faz barulho. O pessoal aqui, quando a pessoa sua muito, o pessoal aqui não fala, a pessoa soa muito. A pessoa não soa muito, ela sua muito. Soar é diferente de suar. Suar é o que parece. Soar é fazer barulho. Boicininga, a cobra que soa. Maracá tem o chocalho, né? Chama maracá. Maracamboia, cobra de piso. Essa é a cascavel, que matou meu primo. Eu vi um acidente ali, não registrado na competição tropical, mas eu vi um caso de um paciente que foi agredido por uma cascavel lá na Avenida Eduardo Ribeiro. Pode isso? Como? Não tem cascavel aqui, tem na Moraes, na Rondônia. Ele era o famoso homem da cobra. Não tinha, nos anos 70 até 80, tinha umas pessoas que capturavam uma serpente, colocavam numa caixa, chegavam numa praça e ficavam falando o tempo todo para a população: olha, tem uma cobra aqui dentro, vou soltar a cobra. Aí vai juntando gente ao redor. Aí em determinado momento ele abria a caixa e ficava ali manipulando a serpente. Foi colocado na caixa, cada um dava o dinheiro para ele e ia embora. Era o famoso homem da cobra. O homem da cobra estava lá na Eduardo Ribeiro, mostrou a cascavel lá para o pessoal. Quando ele foi colocar na caixa, ele descuidou, ela deu um bote nele e picou. Ele inclusive deixou a serpente lá na instalação de medicina tropical. Então, olha só, tem um chocalho, né? E aqui é diferente, né? Tem a ação coagulante, ela destrói a musculatura, faz rabdomiólise, a urina fica escura, destrói músculo. Tem a ação neurotóxica, aquele paciente que começa a desenvolver sinais e sintomas neurológicos. A dor é de pequena intensidade, mas o paciente pode ter parestesia, pode ter um edema discreto, pode ter edema, mas o que chama a atenção é que o paciente vai desenvolvendo sinais e sintomas de manifestação sistêmica: mal-estar, prostração, sudorese, sonolência, inquietação, xerostomia. O que é xerostomia? Boca seca. E a fase de Rosenfeld, né? O paciente, o olho fica cai um olho só de um lado, faz ptose palpebral bilateral, né? Cadê? Pode ser único ou bilateral. O olho, a pessoa não consegue abrir o olho cai, a pálpebra cai. A pessoa fica lá com aquele olhar miastênico de Rosenfeld, que era pesquisador brasileiro, deu esse nome. Diplopia, o meu primo, quando ele acordou no dia seguinte, ele estava com diplopia. Ele estava vendo duas pessoas na frente dele. Então era uma pessoa que via dupla, a visão dupla, né? Diplopia. E quando levaram ele para o hospital, não tinha mais jeito. Acabou morrendo, né, com 12 anos de idade, porque o pai negligenciou. Pode causar necrose tubular aguda. Então, insuficiência renal. Às vezes até leva o paciente para diálise, viu? Então, muito cuidado. Vocês dificilmente vão ver acidente com cascavel se vocês forem trabalhar em Roraima, Rondônia,
ou forem para outras regiões do Brasil. Aqui a gente não vai ver acidente com cascavel, só se for o homem da cobra, né? Então, olha só, você vai dar 10 ou 20 ampolas de soro, aqui não tem acidente também leve, ou ele é moderado, ou é grave, e na maior parte dos casos é grave. E você vai dar 10 ou 20 ampolas de soro não tem o soro antiprotálico isolado. Você vai usar o soro antipotrópico protálico. Tá? Olha só, SAB, um soro antiprotálico, que é o SAB, eu nunca vi. O que a gente tem é um antipotrópico protálico. Usa 10 ou 20 ampolas. E tratar o paciente porque vai ter complicação renal. Então, hidratar o paciente e ficar avaliando creatinina, sódio, potássio, CPK, autolase, da rhabdoliose. Muito cuidado com os rins do paciente, que é agredido por cascavel. E o paciente pode acabar indo para hemodiálise. Muito cuidado. E os acidentes com coral. Isso aqui é mais raro ainda. Acidentes com corais são raríssimos. Mas olha o que eu vou dizer para vocês. Eles são raríssimos, porém gravíssimos. Por quê? O acidente com a bótrope, o paciente pode ter insuficiência renal. O paciente com acidente com cascavel, ele pode ter insuficiência renal. O paciente agredido por uma serpente coral, ele vai ter insuficiência respiratória. Então, muito cuidado, por isso que o acidente é grave. Aqui, ó, micrúrios frontalis, lemniscatus, essa bendita aqui, é a que é mais comum aqui, a lemniscatus. E a esfíxe, que é uma que fica grande, pode chegar até 1 metro. Uma coral de 1,10 m, 1,20 m, eu já vi. A esfíxe. Então, acidente com coral é raro, porém grave. Raríssimo, porém, vamos lá, gravíssimo, porém, raríssimo, porém, gravíssimo, tá? Olha só, são serpentes que não dão bote. Essa aqui não dá bote, não. Ela fica na dela, ela é tranquila. A coral é tranquila, ela não dá bote, ela não pica. Para ela injetar o veneno, ela tem que morder, ela precisa morder e precisa mastigar a região perinocal veneno. As presas dela são posteriores, são rudimentares, então ela tem que morder e mascar para inocular o veneno. Então não dá bote, não pica, morde, mastiga e injeta a peçonha. E os acidentes são raríssimos, porém gravíssimos, porque pode levar o paciente para insuficiência respiratória. Um grupo de turistas alemães passeando na selva, andando, aí um guia, olha, isso aqui é uma cobra coral, estava lá a cobra coral, na dela lá. Aqui é uma cobra coral, é isso, o acidente é muito grave, ela é fossorial, ela assim, corre, ela vê a gente, ela corre para debaixo de alguma coisa. Ela é fossorial, ela pode se meter debaixo das coisas. E é muito peçonhenta, mas não dá bote, fica aí, tá? Explicou, foi embora, passou todo mundo. Um dos turistas do Vendico ficou para trás, resolveu tirar uma foto da serpente. Chegou bem pertinho dela para tirar a foto, bem pertinho. E num determinado momento, ele resolveu ajeitar a cobra do jeito ali para bater a foto. Aí no que ele tocou nela, aí quando ele começou a gritar, quando o guia e as pessoas olharam para trás, ele estava gritando com a serpente agarrada aqui na mão dele e mordendo e injetando a peçonha, né? Foi lá para o hospital tropical e passou 8 dias, perdeu a viagem dele, ficou 8 dias internado lá. Os outros 2 casos graves que eu vi, 2 pacientes bêbados. Vocês sabem que todo bêbado é corajoso, né? Aí o bêbado via a cobra coral, bonitinha, toda colorida, vai e pegaram. Um aqui no quilômetro 26 e outro no ramal do Pau Rosa.
Esses 2 pacientes foram com insuficiência respiratória e foram para o tubo na UTI. Insuficiência respiratória. Foram os 3 acidentes, né, com coral e eu vi nesses 30 anos. Aí teve um estagiário lá, que trabalhava lá no núcleo de animais peçonhentos, que ele vacilou lá com a coral, ela agarrou a mão dele também e teve que tomar sopa. Tá? Então a ação do veneno neurotóxica pós-sináptica, quando ela é pós-sináptica, ela não bloqueia o receptor, ela compete com a acetilcolina, mas o grande problema é que faz bloqueio neuromuscular. Como ela está competindo com a acetilcolina, ela não ocupa todos os receptores, a gente dá anticolinesterase, anticolinina, e a gente consegue reverter esse bloqueio neuromuscular. Mas quando o paciente é azarado ao extremo, e nesse paciente a ação do veneno foi pré-sináptico, aí o que acontece? Não libera acetilcolina, bloqueia tudo. Aí o que fica bloqueado, e não adianta dar anticolinesterase. Mas a gente sempre dá porque a gente não sabe, né? A gente só vai saber se foi pré-sináptico ou pós-sináptico se o paciente responde, né? Se não responde, a gente sabe que foi pré-sináptico. Se respondeu, se melhorou o bloqueio neuromuscular, é porque foi pós-sináptico. Então, olha, dor com anestesia local progressiva. O paciente reclamou de dor quando ela morte, né? E olha, o grande problema, o grande risco, sinais de intoxicação aguda, né? Olha, vômito, astenia, ticose palpebral, oftalmoplegia, com o olho parado, oftalmoplegia, mialgia. Olha lá o grande problema: paralisia dos músculos respiratórios, comprometimento da ventilação e tubo, insuficiência respiratória. 10 ampolas de soro anti-elapídico ou micrúrico, né? Antimicrúrico, mas a gente usa a denominação elapídico. Elaps era o nome antigo, né, das corais. Elaps coralinos. Soro anti-elapídico, 10 ampolas. E chama o médico, leva para o. Olha aí, pacientes, acidente leve, moderado ou grave? Leve. Olha direito. Onde está o edema? O edema saiu do dedo, mas está no pé? Já está no pé o edema. Já está aqui. Toda essa região está edemaciada. Tanto está edemaciada que vocês podem ver que está cheio de. Como é que o caboclo chama isso aqui? Está engilhado, né? O que está engilhado? Porque estava edemaciado e depois regrediu. Aqui já tinha regredido o edema, né? Isso aqui é um paciente que chegou com um acidente no dedo, uma serpente de grande porte que inocula uma grande quantidade de veneno numa área pequena. Então a ação pode ser devastadora. O risco do paciente perder o dedo é grande. Esse aqui foi agredido por aquela Bófidus bilineatus, ou bilineata, foi lá em Urucu. Ela estava no galho, ele passou, ela estava no galho, ela veio, olha onde ela agrediu. Olha os 2 pontos de inoculação, né? Mas tomou um soro anticontrópico sem nenhuma complicação. Esse foi o nome do paciente era Jameson. Ele estava catando caroço, uma fruta lá pelo chão no meio das folhas, e ela estava no meio das folhas e agrediu os 2 dedos dele. Esse rapaz veio de Figueiredo, estava passando no Figueiredo, ele passou dentro de uma ravina, de um barranco, ela estava em cima do barranco, ela veio no rosto dele. Quando ela veio no rosto dele, no reflexo ele se virou, e ela agrediu, né, o ombro dele. Esse rapaz fez uma celulite que tomou conta, não fez síndrome de compartimento, mas fez uma celulite que tomou conta de todo o braço dele. Foi um estafilococcus. Ele passou 2 semanas fazendo vancomicina lá no medicina hospital, também depois foi embora sem nenhuma complicação.
Esse paciente que veio de novo ali para o Anã, ele foi agredido por uma serpente no braço, 2 vezes. Ele caiu, tentou se apoiar, quando ele colocou a mão em cima da serpente. Aí ela agrediu a mão dele. Aí ele se assustou, se levantou, no que ele se levantou, ele escorregou e caiu de novo. Aí ela picou o braço dele. E ele usou um garrote. Ele garroteou, colocou um garrote. O paciente morreu. O paciente foi a óbito. Tá? Ele fez sepse, eu tinha 72 anos. Ele fez sepse e fez um AVC. Morreu. Pegou também, pegou um acidente grave, né? Olha aí. Vocês estão vendo ali onde ele colocou o garrote? Vocês conseguem ver? Onde a gente colocou o garrote? O que é o garrote? É o torniquete. Não se usa torniquete, tá? Todo paciente que chegava lá, a primeira coisa que a gente fazia era tirar o torniquete. Você pode fazer o torniquete se for um acidente corporal, cascavel, você pode até fazer, mas tem que soltar de vez em quando, tá? Não é para colocar o torniquete e largar. Mas se for, o acidente for por bótrocas, não coloca torniquete. Nunca, jamais. Olha aqui onde ele colocou o torniquete. É bem visível aqui, né? E aí a ação do veneno aqui no antebraço dele foi devastadora. Isso aí estava entrando em sepse. Quando tinha lesão, tinha bolha ali, né? Isso é o primeiro negativo, paranaeróbio. Esse é aquele rapaz lá de Figueiredo, é o mesmo, tá? Tomou a celulite, tomou conta da metade do tórax dele e do braço. Esse cortou, tem que cortar, né? A gente pegou o canivete e cortou. Olha, você tem um acidente, uma serpente que faz o seu sangue ficar hemorrágico, você vai lá e corta. Aí sangrava. Ele passou quase 24 horas sangrando. Aí o médico queria fazer mais soro, ele não vai fazer mais soro. Espera o fígado dele recompor os fatores de coagulação. Depois ele foi embora, sem complicação também. Esse era um rapaz que era do nosso projeto de soro. Ele fez uma piomiosite. Ele foi agredido no joelho aqui, ó. Essa protuberância que está aqui é um abscesso debaixo da musculatura. Eu me lembro até do apelido dele. O apelido dele era fariseu. O fariseu foi agredido pela serpente. E aí eu pedi o médico de ultrassom. O médico de ultrassom localizou o abscesso, marcou para mim um ponto lá de drenagem. Aí eu fui divulsionando a musculatura dele. Tirei 355 ml de secreção purulenta da musculatura dele. Aí cresceu a providência reticélica, um grana negativo anaeróbico, mas também passou umas 2 semanas lá fazendo antibiótico, foi embora para casa. Isso era do projeto do soro. Esse paciente veio de Novo Airão. Aquela complicação que eu falei para vocês, né? Que o membro fica duro, frio, doloroso. Isso é síndrome de compartimento. Síndrome de compartimento. Olha, ele chorava de dor, esse rapaz. Isso aqui é duro, frio. Olha que fica brilhoso, né? A pele fica brilhosa. Aí falei, não, pode ir embora daqui, vai para o 28 de agosto. Foi lá para o 28 de agosto. Aí era uma briga que o cirurgião não queria, passava para o ortopedista dizia que era do vascular. Eu sei que fizeram a fasciotomia nele. Tiveram que cortar. Faz uns cortes assim, né? Longitudinais. Teve um paciente que fez a fasciotomia, ele falou, me cortaram nem melancia. Mas salvou o membro dele, né? Eu tinha acidente também na mão. E no tempo que eu era jovem, era eu aí. Olha, acidente no pé, abscesso. O seu José veio do interior, tomou 12 ampolas de soro antibotrópico, chegou ainda com sangramento na coxa ali, olha, na parte interna da coxa, hipotenso, suando, com náusea, com vômito e sangrando. O acidente foi na mata, ele era explorador de madeira, foi na mata e foi à noite. Aí
tomou o soro antimotrópico, não resolveu nada, estava na UTI lá, hipotenso. Isso deve ter sido um acidente laquete. Aí fizemos 20 ampolas de soro antimotrópico laquete para ele, com menos de 24 horas, o homem já saiu da UTI. Circunstâncias do acidente. Esse é um menino que veio de Beruli. Ele levou 24 horas para chegar em Beruli. De Beruli, fizeram 5 ampolas de soro para ele em Beruli e mandaram ele para cá. Aí necrosou toda a perna dele. E se vocês estão vendo aqui em cima, se estendeu por toda a perna dele. Aí nós transferimos os meninos lá para o pronto-socorro da criança. Ele chegou com a perna toda necrosada. O tratamento mais rápido era o quê? Amputação. Mas aí eu conversei com o Dr. Heinz, o cirurgião. Ele levou esse menino para o centro cirúrgico acho umas 5, 6 ou 7 vezes, mas conseguiu salvar a perna do garoto. Eu vi esse menino, encontrei esse menino um ano depois. Eu localizei esse menino um ano depois, com a perna toda sequelada, onde o pai dele disse que ia jogar futebol com os amigos dele, todo cambetinha, né? Ficou com a perna toda troncha, mas jogava futebol com os amigos. Essa é a paciente que foi agredida por aquela serpente que eu mostrei para vocês lá no início, aquela que eu estava mostrando as presas dela. Está aqui, a Maria Marlene. Foi agredida aqui no conjunto Ileia. E ela foi, a serpente estava indo na direção dos gatos dela, e ela, para salvar os gatos, pegou a serpente com a mão. Só que pegou longe da cabeça. Aí ela atingiu esse dedo, esse e esse. Foi a mão esquerda, né? Atingiu os três. A maior quantidade de veneno foi nesse, depois nesse e nesse. O que aconteceu com essa moça? Ela necrosou a falange distal do polegar. Então a mão dela ficou assim. Ele quer amputar o dedinho dela. A doutora Alessandro amputou o dedinho dela lá no 28 de agosto. Ela ficou sem a falange distal do polegar. Depois até fiz um laudo para ela, ela ganhou R$28 mil. Ela tinha um seguro lá no emprego dela. E recebeu a indenização de R$28 mil para o dedinho. Aí o dedo dela, maior parte do veneno foi inoculado no polegar, aplicador e no médico. Essa era a serpente. Grande, né? Serpente adulta, uma fêmea adulta. Esse menino veio aqui da estrada, foi ficado nos 2 pés. Os 2 pés, a serpente ficou no pé direito e no pé esquerdo. Ele chorava de dor, ele tivesse que sedar o menino, né? Aí ele dormiu, fizemos soro para ele, aí menos de 24 horas, pouco mais depois de 24 horas, ele recebeu alta, o pediatra deu alta dele. Porque o pai trouxe o menino rápido aqui na estrada, no inverno 74, no início do inverno 74. E tem essas serpentes aí que não são peçonhentas, né? Filódria, não tem muita complicação. Quem conhece essa cobra? Caninana, Spilotys undulatus. Ela é muito brava, né? Ela dá bote, tudo quanto é direção, dá chicotada com a cauda, mas não tem peçonha. É um bicho bonito, né? Toda amarela, preta. Essa aqui não é serpente, tá? Não é cobra. Não é serpente. A Amphisbena alba não é serpente, tá? É um lagarto. Quando eu era professor de biologia, eu diria que ela é um Lacertidium apode. É um lagarto que não tem pé. Né, que parece um minhoca. Aí ela fica na beira da calçada, comendo comida. Aí o pessoal pensa que a serpente vai lá e mata o bichinho à toa, não vai mal para ninguém. De boia, essa aqui, vocês criaram em casa como animal de estimação, até que um dia ela deu uma mordida nele. Morde que nem um pitbull. Ela faz um barulho, soa, morde que nem um pitbull. Aí ele levou a serpente e entregou lá pra gente. Porque era eu. Aí ele deixou a serpente lá, não ficou lá pra casa. E era um todo jovem. Essa aqui causou um acidente aqui no Bar da Massinha. Aí no jornal apareceu assim:
Uma naja foi capturada na matinha. Não é a naja, é a Xenoton, a cobra pepel, o papapim. Aquela abre o capeta, mas é para impressionar. Mas nem peçonha ela tem. Aí vai o bombeiro, chamaram o corpo de bombeiro, aí foi a imprensa, dizendo que era uma naja. E ela levanta a cabeça e abre o capeta. Aí pensa que é uma naja. Bota a língua para fora, assim, sai todo mundo correndo. E essa aqui o que é? Essa aqui é uma sucuri. Você vê que a gente achou aqui no Janauari. A gente estava lá passeando com um turismo, aí tinha um campo de futebol ali atrás, aí estava uma rezaria danada lá. Quando a gente foi lá era porque a nossa serpente estava lá na beira do campo. Aí nós conseguimos capturá-la lá atrás, trouxemos para cá, né, fizemos umas fotos, depois soltamos na floresta. Nada de cordão, então não como cachorro. Aquela só é pedra que fica enorme. Ela fica lá. Tinha terminado. Vamos tentar resolver isso aqui meia hora, tá, minha amiga? Escorpionismo, araneísmo, erucismo, himenopterismo, ictismo, pederismo. É muito ismo, né? Mas olha só, escorpionismo, acidente com escorpião. Araneísmo, aranha. Erucismo, acidente com larvas. Larvas de borboleta, que são as lagartas. Himenopterismo, acidente com abelha, né? Himen significa membrana, pterion significa asa. Insetos têm asas membranosas. Os himenópteros. Himenopterismo, acidente com abelha. Ictismo, acidente com. O que é ictios? O que é ictiologia? Ictiologia é o estudo dos peixes. Ictios é peixe. Ictismo é acidente com peixe. Quem sabe dizer um peixe aqui que causa muitos acidentes aqui na região amazônica? Arraia. Outro, a piramboia. A piramboia morde, né? A piramboia é um peixe pulmonado. Ela tem pulmão, ela respira por pulmão. O rio seca, ela se mete no barro e fica ali. Pode ter uma lâmina assim de água, ela fica ali. Ela respira por pulmão, ela respira por brânquias e por pulmões. Até lembrando lá o meu tempo professor de biologia, ele é um peixe dipnoide. O que é um peixe dipnoide? Ele tem dois tipos de respiração. Ele respira por brânquias e ele respira por pulmão. Qual é o outro peixe dipnoide famoso aqui na região amazônica? Peixe boi não é peixe. É um boi? Aliás, não é peixe nem é boi, né? Peixe boi é o quê? Peixe boi é o quê? É um mamífero. É um mamífero. Pirarucu é um peixe que eu falei lá em Minas Gerais, que aqui no Amazonas tinha um peixe que morria afogado. É peixe elétrico. Pirarucu ele morre afogado na rede, né? Ele é preso na rede lá embaixo, ele não consegue subir para respirar e morre afogado. Ou sufocado, né? E pederismo é um acidente com esse bichinho aqui, o pedero brasiliense, que aqui na região amazônica ele é conhecido como. Não. Potó. O pessoal do interior chama ele de flamenguinho, né? É esse bicho aqui. É o famoso flamenguinho. Isso não é formiga? Não, Por é isso aquele eu não gosto de potó. Recife, deve ser uns porquinhos. Aqueles potós. Sobrou pro Flamengo. Olha, acidente com escorpião. Olha só, não existe escorpião não peçonhento, tá? Todo escorpião é peçonhento. Foi agredido por escorpião, leva para o hospital, que aí vai dar soro para todo mundo. Foi picado pelo escorpião, tem que tomar soro? Só toma soro se tiver sinais e sintomas de envenenamento. O que
que caracteriza o acidente por escorpião, por isso que eles são acidentes de importância médica, olha só, 400 milhões de anos tem esses bichos. Esses bichos são pré-históricos, né? O nome do escorpião, o primeiro nome grego do escorpião é Adogênes. Vem de Hades, o nome de Hades vem de Gênesis, né? É aquele que foi criado no inferno, né? Adogênes. Escorpiões. Mas é um animal belíssimo, tem uma biologia fantástica esse animal. É um bicho que pode ficar um ano sem beber água. Uma resistência impressionante. Mas pode causar acidentes que são graves no sistema de idade. Muito grave em crianças, muito grave em idosos. É de 8 a 10 mil casos por ano no Brasil. Essas são as espécies, né? Títios cerulacus, títios baquienses, títios estigiúrios. Aqui na região amazônica, o que prevalece agora é esse títios obscuros, meduentos, e o Cambridge, que agora chama títios paraenses, mudaram o nome dele. Títios paraenses é um escorpião que causa um acidente esquisito aí na região do oeste do Pará. Eu vi lá no hospital de Santarém, um paciente agredido, vi uma vez aqui também na Fundação de Medicina Tropical, o paciente agredido por escorpião tem tetania. Como é que fica tremendo? Tem tetania. Inclusive o paciente lá do Hospital Tropical, o rapaz que era lá da Copac, que era dos animais peçonhentos, ele fez um vídeo com o rapaz lá se batendo lá na sala de emergência do Tropical. Passou, não sei muitos anos depois, eu vi o vídeo no programa do Ratinho. Não sei como foi parar lá. Então, olha só, aqui na região amazônica a gente tem esse títulos Cambridge, leguenos, obscuros, e agora tem um gênero que prevalece aí, que é o tal do gênero, que é o Titius paraensis. Ação neurotóxica periférica central, que caracteriza o acidente do escorpião é a dor. É dor lancinante. Me lembro de uma paciente que estava lá com a mão assim, ela urrava de dor, ela estava suando, por sudorese profusa, que o médico atendeu lá dentro, mandou ela ir lá no laboratório fazer um tempo de coagulação. Sem medicação para dor. E mandou ela fazer um tempo de coagulação, e o veneno de escorpião causa problema de coagulação? Não. Eu vinha passando e disse, não, minha senhora, vem aqui comigo. Peguei a mulher, levei a mulher lá dentro, peguei uma seringa de insulina, peguei 2 ml de lidocaína e fiz um bloqueio troncular, injetei lidocaína aqui e aqui. Aí foi aliviando a dor dela. Tira a dor do paciente e depois você vai conversar com ele. Então, o que caracteriza o acidente do escorpião? Um grande problema é que você tem que deixar o paciente em observação. Se ele tiver dor lancinante, tira a dor dele e fica observando o paciente. Você tem que observar sinais de envenenamento no paciente, em criança, principalmente em idosos. Coração pode causar disritmia cardíaca ou até arritmia, né? O paciente pode, o paciente que morre com um acidente de escorpião, se você for fazer um eletrocardiograma dele, né, durante a fase de envenenamento, são as mesmas alterações eletrocardiográficas de um infarto agudo do miocárdio. Então, muito cuidado. Então, cuidado com os termos de idade, pacientes magros, né? A gente faz 5, a gente sempre, 4 a 6, a gente faz 5 amporas de soro anti-escorpiônico. E lá dentro do hospital, cuidado com as complicações. Pode contar na prova lá qual é a principal complicação dos acidentes escorpiônicos. São alterações elétricas no coração. As mesmas alterações do infarto. Olha só, edema agudo de pulmão, ao bloqueio troncular, né? Eu lembro você fazendo bloqueio, o médico fazendo bloqueio troncular, porque eu fiz na paciente lá que estava voando de dor. Esse é o Titius silvestre, que é o que tem aqui na região. Ele é pequenininho, amarelinho. A paciente levou ele vivo. Ele estava vivo, né? Aí o professor Nelson, né? Saudoso, o doutor Nelson Fé, nosso entomologista lá do Tropical, que faleceu há uns 5 anos, sabia tudo de inseto. Tudo que vocês perguntassem sobre mosquito,
sobre artrópodes. Esse homem era uma enciclopédia viva. Olha, acidentes com aranha. Aqui no Brasil nós temos 3 espécies de aranha com importância médica. A coneutra, que a aranha é madeira, né? Que fica que nem o Daniel San assim para. Entendeu? Né? Daniel San. Ela faz do mesmo jeito. Coneutra, Loxoceles e Lacrodectus. Essas são as aranhas que causam envenenamento. A aranha madeira, a coneutra, o que caracteriza é que ela é agressiva e ela levanta as patas e ela pula nas pessoas. Ela fica nos galhos, não faz teia. O pessoal chama de aranha macaca, porque ela pula, ela fica nos galhos, ela pula, é muito agressiva. Então, dificilmente tem acidente fatal, menos de em torno de 1% da letalidade, mas também é passível de observação. Também na época que eu era jovem, o paciente levou a aranha, deu uma sapatada na aranha, e a gente pegou os pedaços da aranha e colocou tudo no lugar para a gente ver que a aranha era. Era uma coneutra. Mas o paciente que ficou em observação não teve sinais de envenenamento. Essa aqui é aquelas aranhas que o pessoal brinca, né? Não faz mal para ninguém, né? Mas o pessoal tem medo por causa da aparência, né? Chama tarântula, aranha, caraguejeira. Ela solta o pelo. Então, olha só, também, vontade de Sorocaba. Eu mato tudo quando eu vejo. E olha só, a outra aranha, aí ó, qual o problema da aranha? É a ação neurotóxica do veneno, dor, edema, anestesia, sudorese, priapismo. O que é priapismo? Ereção. É uma ereção prolongada e dolorosa, né, no pênis. Eu peguei um paciente assim. Eu vi 2 pacientes. E olha só, tem uma fração do veneno da coneutra que faz priapismo. Tem um pesquisador lá no Tropical que está fazendo um trabalho para tentar selecionar para tratar a disfunção erétil. Tremores muscular, edema pulmonar, viu que o paciente com edema pulmonar, a gente faz sintomático e faz 5 amporas de anti-aracnídeo. Quando o paciente tem sinais de sintomas de envenenamento. A Loxoceles é a aranha que causa acidente lá no Paraná, em São Paulo, no Paraná. É aquela que fica dentro do guarda-roupa e que a pessoa veste a roupa, ela pica, não dói. O grande problema é que 12 horas depois aparece um eritema e o paciente pode evoluir com áreas de necrose, e olha só, e vai evoluindo até ter uma área extensa de necrose, reação dermonecrose. Olha lá, primeiro dia após picada, segundo dia após picada, terceiro, olha no 17º dia, a necrose já vem instalada. E olha até onde vai, 74º dia depois da picada, 74, quase 3 meses depois, o paciente ainda com lesões cicatriciais, né? Vai evoluir, tem que tirar, ali o cirurgião tem que chamar o cirurgião para tirar aquela cruz. Mas eu não vi esse texto por aqui, não, mas tem. E a Latrodectus, já vi acidente. Essa aqui tem um nome famoso, né? Qual é o nome dessa aranha? O nome comum dela? A viúva negra. A característica é que ela tem esse abdômen globoso, né? E ela tem uma figura ali embaixo, que parece uma ampulheta, né? A Delijane me ligou, estava de plantão, mas chegou um paciente que trouxe uma aranha aqui, por areia, e trouxe aranha. Como é que é a aranha, Delijane? Ela falou assim, é uma bem bunduda com a mancha vermelha, é a Latrodectus. Pode dar o soro anti-aracnídeo para o paciente. Essa aqui faz teia, ela tem uma teia bem geométrica, uma teia bonita até, a teia dela, mas pode causar acidente. Isso aqui, aranha de corda, caranguejeira, aranha de jardim, acho que não tem importância médica, tá? Então olha aqui, 5
5 ampolas de soro anti-aracnídeo. Resolve o problema, tá? Olha só, aqui os acidentes pelas lagartas, né? Taturana, tapuru, oruga, lagarta de fogo, chapéu armado, lagarta bezerra, aqui chama de saterê, nome da lagarta. São essas larvas de borboleta que tem cerdas, que se você tocar nas cerdas, ela contrai o corpo e aí sai uma substância urticante. Olha só. Isso aqui é uma microfotografia das pontas das cerdas. Né? Tem uma pontinha reta, serrilhada, né? Você passa a mão, ela solta essa pontinha entra na pele e aí a substância cáustica sai por ali, por essa região que é separada, né, da cerda. Dá aquele processo inflamatório, dor intensa, tem que fazer a analgesia, e o grande problema é a lagarta que tem aqui na região amazônica, além do processo inflamatório local, dá hemorragia. Essa aqui, ó, ele chama automedes. Essa aqui eu fiz limpar um pontal lá em casa e toquei em uma delas, nesse dedo aqui, ó. E aí eu não tomei analgésico, porque eu queria saber quanto tempo ia durar a dor. Ontem foi por volta das 16 horas. A dor foi parar por volta de 1h30 da manhã. Foram quase 12 horas de dor. 12 horas de dor. Aí eu falei, agora eu posso dizer que dá 12 horas de dor. Automédico. E é lagarta que vai virar borboleta. Todo mundo gosta de borboleta, né? As lagartas vão virar borboleta. Olha ela aí. Não era muita dor não, para aguentar 12 horas. Olha só, ação local, né? A hialonônia, essa tem soro, tá? Soro antilonômico. Essa daqui, ó. Vamos ver se tem foto dela aqui. Vamos ver se tem foto. Tá aí, ó. A lonômia é aquela que fica no tronco das árvores, né? Eu vou mostrar as fotos do paciente para vocês. Estava no Igapó, na canoa, pegou e foi apoiar numa árvore para empurrar a canoa. Aí foi com a mão em cima. Não tem predador, elas fazem umas colônias, são gregárias, né? Lagartas gregárias, elas se unem ali, ó, para parecer maior, já não tem predador. Quando elas se unem para parecer maior, ninguém chega perto, né? E pode causar hemorragias. Olha aí, esse era o paciente que empurrou. Imagine a quantidade de pessoas que foi inoculada, uma quantidade mínima, infinitesimal. Mas olha só o que causou nele: hemorragia. Olha só, olha a urina dele. Hemorragia. Esse aqui tomou 5 ampolas de soro antilonômico, que a gente tem desde 2006. Então não altera, dependendo da quantidade, não altera a dose da medicação. Não, sempre é 5 ampolas. Sempre vai dar 5 ampolas de soro antilonômico. E resolve. Tá? O grande problema de todos os sinais de intoxicação, né, envenenamento agudo, é aqueles fenômenos hemorrágicos. Olha lá. Olha a urina que vai limpando, né, ao longo do tempo. O paciente chegou com a urina daquele jeito, piorou no segundo dia, aí depois a urina vai voltando ao normal. Muito cuidado com essas lagartas. Olha, o que é isso? Onde é que deu hemorragia? Como é que eu falo? Qual o nome dessa hemorragia que está ali dentro? Hemorragia intra-articular. Hemorragia intra-articular. Aí o cara fazendo ali uma artrocentese, né? Sangramento do sistema nervoso central, AVC, por causa da lagarta. Tem que ser alonômia, não é? Aquela automere não faz isso. Quem faz isso é a alonômia. Lonômia oblíqua ou lonômia aquelou. Já tem aqui na região amazônica. Lagarta de fogo saterê. A famosa saterê. Aí o soro antilonômico. Foto dele, ó, soro antilonômico.
Tem desde 2006 tem no Brasil, produzido pelo Butantan. Olha, acidente por abelhas. Tem dois. O que pode acontecer com acidente com abelha? Pode ser uma picada só, que aliás não é picada, né? É o quê? É uma ferroada. Pode ser uma ferroada só, ou pode ser várias, múltiplas. O que é que mata nisso aí? O que é que faz um paciente morrer com uma ferroada de abelha? Choca anafilático. Choque anafilático. Geralmente é na segunda vez. Na primeira vez só ocorre a sensibilização e o choque anafilático vem na segunda exposição. Já tivemos uma paciente que foi agredida, bióloga. A bióloga foi agredida por abelhas lá no AZF dessa da BR-174. Correram com a mulher. O primeiro hospital que viram foi o Delfino. Empurraram a mulher lá para dentro do Delfino. O pessoal do Delfino atendeu e estabilizou a mulher e mandou lá para a nossa UTI. Ela passou uns 4, 5 dias lá na UTI por causa da anafilaxia. Aí está dizendo para ela agora: ou você larga de ser biólogo, não vai mais para a mata, ou ela tem que carregar com ela o quê? Uma seringa de adrenalina, né? Tem que carregar uma ampulha de adrenalina para ela para onde ela for. E esse é o grande problema dos acidentes com abelha, né? Imunogênico, neurotóxico, hemorrítico. Se for agredida por abelha, é dor e edema. Um edema extenso e muita dor. E a gente tem que ficar lá e cuidar com a anafilaxia e com a toxicidade. Tem um filme aí que o menino morreu por uma picada de abelha, né? Meu primeiro amor? Meu primeiro amor. Era um Homem de homens vorazes. Era um menino danado. Não, do Esqueceram de Mim, né? Isso mesmo. Bom, olha só, esse é o problema, né? Olha só, isso é uma foto do manual do Ministério. Quantas ferroadas esse homem levou? Sabe isso lá, né? Isso aí é uma foto pós-óbito, tá? Uma foto pós-óbito, você já tinha morrido. E ela deixa o ferrão, morrem todas. Toda abelha, depois que ela ferroa, ela puxa, quando ela introduz o ferrão, puxa metade do abdômen dela, fica lá. Ela voa por ali e cai lá e morre lá na frente. Toda abelha que ferroa vai morrer logo assim. Dá a vida para proteger a rainha, né? Essa é uma foto da dona Julieta, a dona Julieta foi vítima de quase 1000 ferroadas. Ela foi internada lá, o cachorro dela agrediu uma colmeia, o cachorro correu e ela ficou. E aí, fez insuficiência renal, internada lá, fez rabdomiólise, ficou internada com insuficiência renal. Nós fizemos bicarbonato para alcalinizar a urina dela. Então, muito cuidado. E as meninas passaram, ela tomou quase 1000 ferroadas. As colegas de vocês passaram uma tarde inteira retirando os ferrões dela, da dona Julieta. Então, olha só, tratar a dor, retirar os ferrões por raspagem, né? Pega uma faca, uma tesoura e vai retirando os ferrões, raspando para tirar os ferrões. Cuidado das complicações, que pode ser rabdomiólise e insuficiência renal. Ela está viva, dona Julieta? Ela sobreviveu bem. Aí as colegas de vocês na época, né, as internas da Nani Molinha, ela estava escondida. Passaram a tarde inteira tirando o ferrão da dona Julieta. E no outro dia de manhã, quando ela foi tomar banho, já saiu um monte de ferrão. Quando ela passou o shampoo no cabelo, ela sobreviveu. Ela, inclusive, era tia de um colega médico. Esse aqui era o Antônio. O Antônio foi agredido por abelha, ele correu e pulou dentro d'água. Mergulhou. Só que ele não conseguiu ficar muito tempo trabalhar. Quando ele tirou a cabeça para fora, ela não agrediu. Elas perseguem até 2 quilômetros, elas não conseguem perceber. O que atiça as abelhas? Barulho, movimento, cheiro e cor. Quanto mais viva as cores, mais atiça as abelhas. E se vier uma e você dá um tapa nela, ela libera um hormônio aglutinador, aí as outras vêm em socorro. E vem muitas, né? Ele ficou uma semana, 10 dias internado lá no hospital tropical, ficou vigiando a função renal dele.
Engraçado que era Antônio o nome dele. Quando ele voltou lá comigo, uns 2 meses depois, eu não o reconheci, porque ele estava sem o edema, né? A cara dele ficou a cara de lua, né? Toda demasiada. Quando ele voltou, eu não o reconheci. O ictismo é um acidente com a raia, né? Toma aquele, a pessoa pisa na raia, toma aquela pedoada e dói, que é uma desgraça, né? O nome desse acidente é ictismo vulnerante acantotóxico. Ictismo, que é um acidente com peixe. Vulnerante, que ele causa uma lesão quando ele introduz aquele ferrão. E é um ferrão reto-serrilhado. Então ele entra cortando e quando ela puxa de volta, ele volta dilacerando, volta rasgando. Entra cortando, sai rasgando, acantotóxico, porque ele libera uma toxina que causa acantólise, destrói membrana celular. Aí é uma dor lancinante, às vezes transpassa de um lado para o outro, né? E as pessoas urram de dor, mas é uma toxina termolábil. Você pega o paciente que está urrando de dor, ele está aterroado por uma raia, enfia o pé da pessoa dentro de uma bacia, um balde com água de morna para quente e deixa lá, aí alivia a dor. Aí à medida que a água vai esfriando, a dor vai aumentando, mas tem que trocar a água. Já fizemos isso várias vezes lá na Fundação Medicina Tropical. Esse aqui estava fazendo papel de Papai Noel lá em Alcântara, ela pegou aqui e pegou lá. Ele chegou urrando de dor. Não tinha, podem ver onde é que ele está ali, num berço, né? Não tinha lugar para colocar o cara. Só que ele estava uma dor tão lancinante que a gente levou o cara para a pediatria e colocou ele no berço para fazer a analgesia para ele. Enfiamos o pé dele dentro de um balde com água quente. Olha, lesões imagem do manual do Ministério também, o ferrão da raia, transpassando de um lado para o outro, né? Dói, muita dor. Esse era o paciente nosso, o apelido dele era Cachorrão, olha o cara do Cachorrão. O Cachorrão passou umas 2 semanas internado também, tinha que fazer desbridamento, ficou 2 semanas fazendo treino da medicina, endovenosa lá no tropical. Mas melhorou também depois, ele era bastante. Ficou bem, olha o pé dele. Chegou de arraia. Esse é o menino também que chegou urrando de dor, né? A enfermeira quis lá fazer uma analgesia, mas ninguém conseguia segurar o menino. O menino se contorcia de dor. Aí colocamos o pezinho dele na bacia de água quente, aí ele se acalmou. Aí a enfermeira foi fazer a medicação para ele. Aí o paciente pisou, ela deu uma ferroada de baixo para cima, de cima para baixo, né? Foi de cima para baixo, atravessou o pé dele. E finalmente o tal do potó, que causa esse acidente, né? A fêmea libera uma secreção cáustica, queima a pele. Vocês já viram o acidente do potó? Não, é muito comum no interior, em época de calor, porque e precisa de uma infestação, né? Precisa ter um ataque de potó numa cidade. Há uns 5 anos eu vi, teve um ataque de potó na fronteira, lá na fronteira do Rio Javari, com o Peru. Então olha só, é o pederismo, que é esses quadros dermatológicos, né? Que é o sinal da chicotada, né? Dermatite linear. Os peruanos chamam de latigaço, que é uma chicotada, né? Dermatite linear. O grande problema disso aqui é a pessoa passar a mão aqui nessa lesão, depois tocar nos olhos. Aí é um problema. Aí pode causar o quê? Vamos lá. Olha a pederina, né? O nome da substância cáustica, que é a hemolimpa. Esse inseto não tem sangue. Inseto não tem sangue. Inseto tem hemolimpa. E a hemolimpa do amiguinho lá, ela é cáustica. É uma substância gigante. Causa aquela lesão, aquela dermatite linear. Aí se o indivíduo colocar os olhos, a mão em cima daquela lesão e depois levar nos olhos, ele pode ter uma blefarite, que é
uma inflamação da pálpebra, né? Ou até mesmo uma conjuntivite. E aí tem que chamar um médico, né? Pedir o doutor dos olhos lá para dar uma olhada. Chamar um oftalmologista, que às vezes você tem que usar. Até eu já vi um paciente lá que fez isso, que o oftalmologista foi lá em casa e prescreveu um colírio de corticoide para ele. Ele usou um colírio de corticoide durante 24 horas, 6 horas. Aí melhorou. Mas, olha, é sempre bom pedir o oftalmologista para ver. Olha aí, dermatite linear, blefarite, conjuntivite. A conjuntivite é a blefarite. E o indivíduo passou a mão ali, depois veiculou a toxina para a região dos olhos. E aí tem que algumas coisas que eu já vi o pessoal citar, são citações de literatura, né? Banho de antisséptico, creme de neomicina, tintura de iodo, também nunca vi usar isso, e os colírios. Esse a tintura de iodo é aquele que o pessoal do interior chega aqui roxinho. E o outro, tintura de iodo. Mesmo. Mas eu nunca vi. Passa nesse local, não pode passar no olho, né? Passa na pele, para aliviar essa pele. Para aliviar a dor, né? Eu já vi que pode causar. E esse é o navio hospital 18, o navio hospital Oswaldo Cruz, que foi onde eu servi na Marinha. Viajou aí por todos os grandes rios da Amazônia, atendendo os ribeirinhos e as populações indígenas. Passei 1 ano e meio aí nessa vida. Eita, coisa boa. Foi uma experiência boa. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Na tem. Acabei de pesquisar. Fica assim, mas é só uma reação. Eu já sei aqui que 97% de probabilidade é que tenha sido Botox. Aí eu vou usar o soro anti-Botox. Se ele disse que foi picado por uma cobra, fez barulho, Será que eu envolvi ele? foi por uma cascavel. Se ele foi agredido por uma serpente lá no meio da mata, na floresta, que faz barulho também, ela não tem chocalho sobre o cu, ela não tem chocalho, mas ela bate freneticamente a cauda nas folhas e faz um barulho parecido com o da cascavel. Mas é um acidente lá da floresta primária, da selva. Aí eu gastou o cu. E coral é aquela que agarra e morre. Em torno de 20% dos casos, que a gente sabe, as pessoas levam a serpente. Quando a pessoa leva a serpente, fica fácil. A madrugada chegou um paciente lá e levou a serpente, botaram até as costas do grupo lá, bota. Aí usou o soro anti-Botox. Aqui na região, aqui no Amazonas, 97% de probabilidade é que seja Botox. Peraí, pessoal, está fazendo uma pergunta. O que a gente sabe é que o paciente você faz, o único tratamento que existe é o soro antiveneno, que neutraliza, a única coisa que neutraliza o veneno é o soro. Então você tem que fazer o soro. Aí você tem que internar o paciente. Ele tem que ficar pelo menos 24 horas internado, mesmo depois que faz o soro. Porque o soro ele pode ter alterações precoces e tardias. Tem gente que faz alteração precoce, que é alergia, e tem a doença do soro. O paciente tem mal-estar, artralgia, 2 semanas depois que fez o soro. Aí você tem que vigiar o paciente. O paciente fica pelo menos 24 horas de observação para saber se não vai ter nenhuma daquelas outras complicações. Depois você vai encaminhar o paciente para fazer segmento do ambulatório. Quando a gente não tem soro, por exemplo, estou lá em São Judas, perdeu as botas, não tem Você soro. vai encaminhar o paciente para o local que tem. Não tem nada para ele fazer? Não. Nada. A única coisa que neutraliza o veneno é o soro. Tá? É o único tratamento Dá uma rezada. que você conhece é o soro antiveneno. Conhece dois. Tem que encaminhar, por mais que demore. Ele até tem que mostrou encaminhar. um negócio. Agora, você sabe que a Secretaria de Saúde tem uma parceria com a Secretaria de Segurança? Tem um helicóptero agora que sai daqui e vai buscar o paciente. Você já viu lá? Já levou vários pacientes no hospital e salvou o paciente, viu? Pousar lá na Vila Olímpica. O helicóptero pousa na Vila Olímpica e o paciente leva para o hospital.
Falta alguém assinar a lista de psiquiatria.